Boa noite. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, excepcionalmente, gravado. É uma pena que eu não vou poder hoje debater, compartilhar conversas, informações, perguntas com vocês, porque foi uma semana muito quente. Vocês devem estar aí se perguntando o que é que o Eduardo vai falar nessa sexta-feira no Diário da Crise, no meio dessa confusão, no meio desse redemoinho, enquanto o ex-comandante do Exército lança um livro bombástico. Depois, o ministro Fachin, 3 anos depois, pior do que o Rubinho Barrichello, vai reclamar do Twitter do Vilas Boas. O Vilas Boas, no seu Twitter, dá uma zoada pro Fachin, dizendo assim, agora, 3 anos depois, né? Ao mesmo tempo, no meio disso tudo, um deputado xinga, esculhamba o Supremo, ou seja, não dá nem para reproduzir o que está no vídeo do que já foi retirado do ar, é impressionante, desqualifica de cima a baixo, né? Vamos dizer assim, o vídeo dele teria que ser bipado em vários pip, 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 porque a quantidade de palavrões e desqualificações que foram feitas foram gigantescos, e você viu uma reação imediata do STF, né? Não com o general, tá, pessoal? Uma reação imediata com o deputado. Tá? E por que eu estou falando disso tudo? Porque isso tudo é importante. Mas vocês vão dizer, mas Eduardo, qual é o ponto? Qual é a questão? Qual é o debate da semana? Será que teremos golpe ou não teremos? Qual é o problema? Voltou de novo a discutir golpe, crise institucional, democracia, o que está por vir, né? Mas antes, né? Antes da gente começar a discutir esses elementos, essas configurações, essas notícias, ou seja, uma semana muito quente, né? Só para lembrar, a gente está no dia 18/2/2021, né? Às 20 horas e 51 minutos, gravando esse vídeo. O grande Bicalho continua fazendo o back-office aqui. A gente discutiu bastante para dar o rumo para esse vídeo de hoje, né? Mas antes da gente apresentar esses fatos, indo além do jornalismo tradicional, né? Indo além das notícias, né? Que são hoje da cena política, ou da cena eleitoral, ou do próprio jornalismo, né? A gente vai aqui e buscar ir além dessa discussão, né? O que está por trás desse processo? Quem são os atores? E mais ainda, quem não aparece nesse processo é importante, né? Aí o Manuel Domingos, hoje, inclusive, num debate lá na TV 247, comenta sobre o vídeo do Vilas Boas a seguinte situação. O livro diz muito, mas ele também significa muita coisa do que não foi dito, né? Isso vale para o livro do Vilas Boas, mas isso vale também o seguinte: quem nessa configuração atual de caos, quem nesse momento de profunda crise institucional está ganhando, né? Esse é um ponto fundamental que continua turvo, continua nublado e muito pouco aparece nesse processo, né? Focaliza-se muito mais no palhaço do circo, focaliza-se muito mais no leão, né? Focaliza-se muito mais nos malabaristas, né? Nos cachorrinhos amestrados, mas se esquece de quem é o dono do circo. Esse é o mote da nossa discussão. E mais ainda, nesse mote da discussão, e aí é importante a gente entender esses processos, a gente vai começar, inclusive, apresentando o artigo que acabou de sair hoje, né, do Merval Pereira. Aí vocês vão estar se perguntando, mas como, Eduardo, o Diário da Crise vai trazer o Merval Pereira para discutir esse tipo de evento? Eu vou ler aqui a matéria, né? E em homenagem ao Merval Pereira, gente, inclusive, é o mesmo título do artigo dele, para vocês verem como é possível ter interpretações na superficialidade, ou, vamos dizer assim, muito mais, inclusive, do que superficialidade. Cara de pau, beirando a hipocrisia, né? E eu vou explicar por quê, né? Do que buscar entender os processos na sua profundidade. Mas vamos lá ao que o Merval disse sobre isso tudo que a gente viveu durante essa semana. Vou compartilhar com vocês. Tá, pessoal? Né? O Merval, né, hoje, né, faz o seguinte artigo. A que ponto chegamos? Eu vou ler na íntegra o artigo do Merval, pessoal. Né? Nossa mais recente crise institucional, não a derradeira, é consequência da leniência com que as instituições vêm tratando os frequentes abusos autoritários do presidente Bolsonaro e de seus radicais seguidores.
Chegamos a uma situação, e não é a primeira desse tipo, porque o Congresso aceitou que deputados bolsonaristas e milícias digitais promovessem, como continuam a fazer depois da prisão do deputado federal ainda, Daniel Silveira, ataque às instituições, e que as Forças Armadas aderissem acriticamente ao governo Bolsonaro e aceitassem, algumas vezes com endosso tácito, até mesmo do ministro da Defesa, diversas tentativas de transpor a linha da legalidade contra a democracia. Até então, né, vamos dizer desse primeiro parágrafo, o Merval defendendo o Estado de Direito, a democracia, o que está escrito na lei, as regras. Né? Interessante isso, né? Aí eu vou seguir, passar para o parágrafo um pouco mais para frente, que eu quero reforçar aqui, porque aqui vai ser a surpresa, pessoal. Suspense. Né? Vocês nunca imaginar que vocês iam ler esse parágrafo do Merval Pereira. Vamos lá. A revelação do general Vilas Boas de que a nota de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal na véspera do julgamento de um habeas corpus a favor do ex-presidente Lula foi feita não em caráter pessoal, mas pelo alto comando do Exército, é muito mais grave do que já parecia há 3 anos. Pausa. Dramática. O Merval, há 3 anos, reclamou do Twitter do Vilas Boas. É para rir ou para chorar. Assim, dá uma bugada, vê se vocês conseguem achar isso há 3 anos atrás, o Merval fazendo a crítica ao Twitter do Vilas Boas. E o Merval é um jornalista experiente, né, da Academia Brasileira de Letras. Ele não é nenhum... ele tem informações, sabe que quem fala pela tropa, quem fala pelo Exército é o comandante do Exército. Tá? Essa história de que é o Vilas Boas pessoa física não existe, dado que é a hierarquia da estrutura militar. E quem o único que pode falar pelo Exército, o comandante do Exército, é o único que pode falar pela instituição Exército. Vamos voltar e continuar para a leitura do Merval, porque assim, em homenagem ao Merval fazendo esse título, a que ponto chegamos vendo o Merval, né, escrever isso, que é a maior cara de pau da história. Isso não é mais hipocrisia, isso é prêmio óleo de peroba plus. Mas vamos lá. Merval continua o seguinte: não importa se você gosta do Lula ou não, se acha que ele merecia o habeas corpus ou não. Assim, é piada, né? Assim, eu realmente não consigo levar a sério esse texto do Merval, porque é tudo até hoje completamente diferente do que o Merval escreveu. Então, pessoal, se vocês forem levar em conta, né, o que o jornalista A ou B e C escreve a cada coluna e não olha a totalidade, não olha os processos por tais, você vai achar que o Merval agora virou um defensor do Estado Democrático de Direito e sempre foi. Né? Segue o Merval. É um absurdo que o alto comando do Exército respalde uma declaração daquelas à véspera de um julgamento do STF. Corta isso aqui. Vamos agora para a matéria que mostra e que descreve, à época, o Twitter do Vilas Boas, né? E por que o Twitter ganhou uma repercussão enorme daquele tipo. Então, vamos para a matéria e vamos ler, né, esse Twitter do Vilas Boas, tá? Então, o Vilas Boas tweetou na terça-feira à noite, né? No ano, né? Isso, aqui vou botar aqui a data, tá? No dia 3 de abril de 2018, às 8 horas e 39 minutos da noite, hoje é 20 horas e 39, o seguinte tweet. Isso no dia seguinte a ser julgado o HC do Lula, e é bom lembrar que, à época, o candidato que tinha a maior voto, estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, né? Próximo de 40%. O Twitter do Vilas Boas é o seguinte, vamos reconfigurar e relembrar a história importante para a gente ver o tamanho das inconsistências e cara de pau, né, do que se configurou o jornalismo brasileiro, que está associado, se conectou com um consórcio lavajatista.
com a República de Curitiba. Mas a gente vai voltar a isso a discutir um pouquinho mais para frente. Vamos ao Twitter do Vilas Boas. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Segue o Vilas Boas. Assegura a nação e ao exército brasileiro, julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atentos às suas missões institucionais. O que é mais interessante disso tudo, que, né, o Vilas Boas tuitou isso, né, no horário que dava para ser lido no Jornal Nacional. Por coincidência, o que é mais impressionante é que o Merval não sabia, nem o jornalismo da Globo não sabia, que eles viram no Twitter e eles, em 40 minutos, leram o Twitter no Jornal Nacional, né? Na véspera da votação do HC do Lula. E o que é mais interessante, aí beira novamente a cara de pau, essa mesma que o Merval escreveu esse texto, do Bonner, depois de ler a mensagem do Twitter, e eu lembro desse dia, num tom de quase assim, ou vai preso ou tem um golpe, porque ele leu num tom dramático. Ele diz assim: a mensagem foi lida no encerramento do Jornal Nacional pelo apresentador William Bonner, que destacou o fato de Vilas Boas, aspas, aí palavras do Bonner, não ter feito referência ao julgamento do habeas corpus de Lula no STF. Assim é muita hipocrisia, é muita cara de pau o que a gente está vendo. E é fruto, e aí depois a gente vai comentar sobre isso, é fruto dos vários atores, dos vários segmentos, de várias fações, de grupamentos sociais que se embarcaram num golpe de 16. Com interesses diferentes, né? Com objetivos específicos, mas que convergiram em determinado momento. Todo mundo estava dentro dessa história. É claro que agora cada um vai saindo para um lado específico. Criou-se uma convergência, mas não é aquela convergência, pessoal, que se acreditou à época, que era o Aécio, o PSDB, que queria derrubar o PT. É evidente que o Aécio, o PSDB, queria derrubar o PT, mas eles não controlavam a Lava Jato. A Lava Jato, né, em determinado momento, né, virou um leão solto no meio do circo e com fome. Inclusive, ameaçou comer, em alguns momentos, o dono do circo. E todo mundo ficou com medo do leão. Ao ponto que o STF, o quê? Desculpa a linguagem sula, arregou. Quem está dizendo isso não, basta ler esse livrinho aqui, né? Esse livro aqui, Os 11, né? Os 11, que descreve o Supremo, descreve como teoria, né? Falecido teoria, ficou sim pressionado com o Moro e com as manifestações de sua casa, como o Fux ficou pressionado, né? Inclusive o livro, o que diz o livro, pressionado com pressões populares, né? E mudou posições. O problema de mudar posições não é mudar posições, né? É reescrever a regra, né? É refazer a Constituição, sendo que o judiciário não tem o poder de fazer a lei. Ele interpreta, mas é uma interpretação tão elástica, né, que desconfigura a Constituição. E isso vem acontecendo desde 2015 até hoje. Permanece. O Estado de Direito, ele, no Brasil, ele é hoje restrito. Tá? Mas vamos lá, o que eu acho importante. E aí você vai dizer, Eduardo, o Merval agora se preocupou com o Estado de Direito, com a regra, com o Twitter do Vilas Boas, agora, porque o Vilas Boas disse que o alto comando participou. O que está por trás desse movimento? E o livro tem muitas outras coisas, tá? Tem muitas outras coisas sugêneres aqui que o Ronaldo Domingo destacou, o anedota que ele contou que está no livro, é como, por exemplo, no meio de operação na selva, desceu um helicóptero, ou seja, gastos do helicóptero deslocando, e que trouxe uma revista Playboy, né, para o general. Né? Isso contar de forma anedótica, com dinheiro público deslocando. É mais ou menos equivalente, para quem é lavajatista,
o helicóptero do governo do estado levando o cachorrinho do Cabral, tá, para casa de praia dele, né? É o cachorro, é o helicóptero das Forças Armadas levando a Playboy para o general, né? O pessoal que é lavajatista é equivalente, pessoal, são os mesmos custos. Levou o cachorrinho, a diferença é que levou uma Playboy, né? Essa é anedota, mas eu não quero ir para anedota, porque tem muita anedota e a gente quer entrar aqui na profundidade desse processo. Anedota para a gente descontrair um pouco no meio desse caos que a gente está vivendo. E o Vilas Boas, na minha interpretação, qual é a grande questão do livro? É evidente que o Vilas Boas tem hoje problema de saúde. O Vilas Boas hoje, esse livro foi entrevista e capitaneada pelo Etchegóin, ou seja, a dupla dinâmica que Vilas Boas e Etchegóin tiveram um papel central, né, na vitória do Bolsonaro e no alinhamento dos militares, na junção, na fusão da chegada dos militares ao poder com o Bolsonaro. Mas, para mim, aqui tem uma coisa que é emblemática. Novamente, assim como em 2018, o que é que o Vilas Boas fez? Lá com o Twitter e agora com o livro. Balançou as armas. Como assim, Eduardo, balançou as armas? Ele disse assim, eu atuei politicamente e fiz pressão, mas não sou eu, todo o alto comando. Isso pela Constituição Federal é proibido. O comandante, e isso não é no Brasil, pessoal, em qualquer lugar do mundo, o comandante de qualquer força militar não pode ter atuação política. O que é que Vilas Boas fez? Atuou politicamente e junto com o alto comando. E essa atuação política, ele falou o seguinte, atuei mesmo. E se o Haddad fosse eleito, tomaria posse. Esse tipo de frase aqui, para mim, é muito emblemático. Ele diz assim, atuei e a gente garante a Constituição. A gente garante, né? É a ideia que os militares têm na sua formação histórica do poder moderador. Eles acham que são poder moderador e, mais do que isso, não é que eles são servidores da população, eles acham que eles são a própria nação, né? E eles acham que estão acima do bem e do mal. E quando o Vilas Boas falou o seguinte, é isso mesmo, quebrei a regra e posso quebrar de novo quando eu quiser. Né? E aí vamos lá. A reação do Fachin. O Fachin, aquele mesmo que lá em 2018 não fez nenhum movimento, aquele mesmo que sempre teve conectado, né, com elementos do lavajatismo, né, o Fachin resolveu responder o general. Né, e respondeu como ao general. Aqui é importante. É interessante, né, como esse Supremo ficou nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, na palavra da moda, empoderado. Ele ficou forte de novo. Ele ficou, como diz o pessoal no Nordeste, lá no interior da Bahia, ficou forte de novo, sabe assim? Ficou valente. Ficou valente. Né? E que desde 2016, na verdade, muito mais era o reflexo dos movimentos da República de Curitiba, da flexibilização das regras, do que um garantidor das regras institucionais. Né? É a tese do Barroso que é interessante porque as leis não foram mudadas, mas a interpretação flexibilizou tanto que criou novas regras. É quase assim, ele diz assim, joga fora a regra e eu vou criar. Ou seja, a politização do judiciário. E aí, desculpa, pessoal, já imaginou? Cada cabeça do juiz decidindo que é melhor se não tiver a regra e a lei. Isso é o básico do Estado democrático de direito. Né? E é nesse sentido, o que é que o Fachin respondeu, né, ao Vilas Boas, ao livro do Vilas Boas, na verdade, não ao Vilas Boas, ao livro do Vilas Boas. O Fachin diz o seguinte, isso na segunda-feira, tá? Segunda-feira do nosso carnaval sem carnaval, o ministro Fachin do STF afirmou ser, abre aspas, intolerável, inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Tá? E aí eu volto para vocês o seguinte, mais um movimento não, desculpa, pessoal, mais um momento Merval Pereira.
Aquele daquela história que agora está preocupado com o Twitter. Momento Merval Pereira 1. Qual é o momento Merval Pereira 1? O Fachin dizendo que não pode exercer pressão sobre o judiciário. O que foi a Lava Jato? O que foi o vazamento da capa da Veja do Toffoli? O que foram as pressões da Lava Jato no sistema político, no judiciário, no consórcio formado com a grande mídia? Ah, Eduardo, mas era para acabar com a corrupção. As leis são criadas para manter o poder. Então, nós precisamos, nas frestas da lei, mudar o poder. Ou seja, os fins justificam os meios. Olha o que Deus fins justifica o meio. Olha, né, como diz o Merval, né? Olha como diz o Merval, no seu título, que é o título desse programa de hoje, a que ponto chegamos. Né? É muito cara de pau, assim. Eu não consigo nem levar a sério, porque é um negócio impressionante. Né? E o Fachin recebeu de volta o quê? É mais impressionante isso tudo. O Fachin recebeu de volta o seguinte: agora, depois de 3 anos, é igual o Merval. Agora, Merval, depois de 3 anos, é brincadeira. Né? E é evidente, né, que o deputado bolsonarista, né, reagiu ao Supremo. Porque agora, como o Supremo ficou valente, né, depois de 3 anos, agora eu cumpro a regra, a lei, ou pelo menos quem me ofende. Né? Observe que, mesmo com o cumprimento das regras da lei ali, ainda está um negócio muito flexível. Né? Isso vai de julgamento. Na parte econômica, então, a Constituição está indo para o espaço. Né? Liberar subsidiária não está na lei. Subsidiária da Petrobras é empresa da Petrobras, é estatal. Está na lei. Dizer que não pode, dizer que pode privatizar, é gambiarra. As gambiarras continuam. Agora, a diferença é que o Supremo agora está indo para cima de quem parte para cima dele. Que também ele já fazia, só que não tinha aquela força tão grande, porque antes tinha no seu cangote a Lava Jato, a República de Curitiba, os super-heróis, os detentores da verdade, do bem e do mal, aqueles que iam limpar o país, refundar o país, iam tocar fogo no circo para criar um circo novinho, e que tivesse um novo Brasil, um novo país, livre da corrupção, o mar de rosas, que essa esquerda bandida fosse para o espaço, tudo funcionando bem. É evidente que eles também, dá para ver pelas conversas da Vaza Jato, né? Estavam pensando no fundozinho dele de 1 ponto alguma coisa de bi, né, pessoal? Pouca gente deu destaque, mas tinha aquela conversa lá, vamos conversar com os americanos e os suíços a divisão do dinheiro. O que é isso, pessoal? Isso é como você não pode cobrar a multa aqui, os caras cobraram lá, por isso que a Embraer pagou multa lá, a JBS pagou lá, e aí os caras de lá iam doar para eles, para tentar fugir da regra brasileira. Os fins justificam os meios, porque eles tinham uma causa maior. Causa maior. Né? Bem comum, como o Merval falou, o bem comum. Desconfie desses infelizes que colocam a ideia de bem comum, né? E que eles estão destituídos, eles têm toda uma moral dos valores e éticos para resolver os problemas. Isso é o salvacionismo. Né? Isso é o tenentismo piorado. A gente já viu isso. O pior é que a gente repete essas merdas, vou falar assim. Né? O Collor, né? O Jânio Quadros, né? O salvador da pátria. Do juiz ao presidente. Salvador da pátria. Para quem é mais velho, né? Não muito velho, mas tinha uma novela chamada agora não vou esquecer, o personagem era Sassamo Tema, então aquele coisa ingênua, Salvador da Pátria, sabe assim? Isso é marcante da nossa formação, a ideia de que tudo se resolve por vontade política ou tudo se resolve por diminuição do Estado, basta acabar a corrupção. Pessoal, o nosso principal problema do país é a nossa profunda desigualdade social.
É isso que impede que a parte enorme da população tenha direitos e lute pelos seus direitos e que isso crie pressão. Não é Estado grande, é o contrário. Né? Mas vamos voltar para a nossa historinha aqui. E nessa nossa historinha aqui, historinha é ótimo, né? Nossa tragédia brasileira, nosso 18 para o Mário Tupiniquim, o que é que nessa configuração, né, o deputado fez? O deputado esculachou e rapidamente, né, reagiu, sei o quê, com mandado de prisão. E que amanhã, né, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar sendo, já provavelmente já vai ter sido julgado no Congresso, se o deputado ficará preso ou não. Né? Observe que, ao mesmo tempo, tanto os militares quanto o Bolsonaro, o tempo inteiro balançam as armas, tocam o terror para criar medo. Mas aqui tem uma diferença, tá, pessoal? Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí isso está os vírus do Bolsonaro. Se ele pudesse, ele dava um golpe. É evidente. Ele tá doido para virar o barco, no meio da virada do barco, dar um golpe. Mas os militares hoje não têm nem essa organicidade para dar um golpe lá 64, porque eles nem querem isso, porque eles estão no poder. Aumentaram suas verbas, seus salários. Né? Tem ministro militar na saúde, né? Que é o nosso caos atual. O homem que sabia da questão de logística não consegue entregar oxigênio no norte, no Manaus, não consegue comprar vacina. Né? Então, observe qual é a situação e qual é a configuração desse processo. Primeiro, do Merval, né, ao Fachin, ao Supremo. Por enquanto, não se restabeleceu o Estado de Direito. O que o Supremo está fazendo é se defendendo. Ele continua flexibilizando as regras, principalmente flexibilizando é a palavra até, vamos dizer assim, que eu acho que não é adequada. Ela está dizendo que a Constituição está reescrevendo a Constituição no plano econômico. Aí você vai dizer, Eduardo, então, como é que resolve isso? E qual a importância para a gente compreender essas estruturas atuais? Porque aqui eu vou fazer a metáfora. E qual é a metáfora? Tá? A Lava Jato, no seu movimento inicial, formado por um consórcio entre a República de Curitiba e a grande imprensa. Mas a grande imprensa é também, não é um mau jornalismo, não, isso é um erro de avaliação. Né? A grande imprensa, a grande mídia estava dentro do consórcio, estava dentro junto do golpe, quer seja porque vendia notícia, quer seja porque as grandes meios de comunicação queriam também uma mudança do padrão de acumulação, né? Queriam uma mudança e tinha um antipetismo, tinha anti-esquerda, antipetismo. Mas não só. Tá? Não só. Mas até aquele momento, é como se fosse o seguinte, soltou o leão. O leão, naquele momento, era a Lava Jato, com seu espírito destemido, de salvador da pátria, ameaçando, assim, supostamente protegendo o público e ameaçando comer o palhaço, ameaçando comer o domador, ameaçando comer o dono do circo, que estava ali assistindo. Mas ele estava assistindo na plateia em cima, de camarote. Né? Até ameaçou, mas ele falou, mas vamos lá. Até o cara que estava no camarote, por enquanto, lá em 16, aprovou o Léo. Léo, toca fogo na galera, vai para cima, vai para cima. E a galera aplaudindo assim, uma parte, vai. Né? Golpe em 2016, sai o governo do PT. Né? E o andar de cima, o pessoal da grana, o dono do circo, também dentro. E por que dentro? Porque queria uma profunda mudança no padrão de acumulação capitalista brasileiro. Vamos fazer a nossa analogia. O circo, a bilheteria tinha caído. E por que a bilheteria tinha caído? Porque diminuiu um pouco a receita. Agora, ele estava gastando mais com os animais, que não podia mais, e esses animais nem mais faziam parte do espetáculo, porque o circo agora não podia ter animais, mas ele já tinha comprado animais, então ele tinha que manter esses animais. Tá? Aqueles palhaços, aqueles acrobatas, estavam o quê? Há muito tempo no circo, estavam ganhando mais, mas a bilheteria caiu. E eles falaram assim, como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho algumas opções. Ele foi lá, fez um seguro,
vou tocar fogo no circo para reconstruir o circo. Eu ganho dinheiro do seguro, faço um circo novo, contrato um palhaço para pagar menos, contrato um trabalhador para ganhar menos e eu tento aumentar minha bilheteria. Esse é o dono do circo pensando, né? E ele ficou na dúvida, mas se alguém descobrir que eu toquei fogo no circo, será que os caras vão pagar meu seguro? Mas se eu soltar o leão, será que o leão não pode me comer nessa história? Se eu tocar fogo, eu tenho que estar longe? Né? Como é que foi isso? Ele ficou na dúvida, lá em 2016, 2015. Rapaz, se eu tocar fogo, isso pode gerar um problema. Isso, eu posso ser, vamos dizer assim, um seguro, pode sacar, não pagar nada, eu posso perder tudo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou engabelar esse seguro também e vou tocar fogo no circo. E ele só tocou fogo no circo, né, quando o Temer falou assim, pode tocar fogo no circo que eu garanto. É a ponte para o futuro. Eu garanto. Pode tocar fogo que a gente vai construir um circo novinho, pagar pouco para esse pessoal, não acabou esse negócio de lei trabalhista pessoal do circo. Esses animais que estão aí, não precisa pagar, sacrifica, manda para o espaço, tá? E de qualquer jeito, você fica com o seu leãozinho ali, se alguém encher o saco, você solta o leão para comer uns 2 ou 3. Tá? E criou-se a sinergia, ou seja, Lava Jato, imprensa, sistema político e os caras do dinheiro. A classe média, que estava lá na arquibancada do meio, pô, tá, os caras aumentaram aqui esse negócio da arquibancada aqui no meio. Não estou conseguindo vir tanto para o circo, porque agora eu tenho que pagar minha empregada, que está cobrando mais. Eu tenho que pagar mais caro para comer no restaurante, porque esses garçons eu acho que são gente. Eu não estou nem conseguindo vir no circo. Caraca. Vamos lá nesse negócio, deixa tocar fogo, que é capaz de eu conseguir uma entradinha melhor no circo. Doce ilusão, né? Esse, então, é Boa Noite Cinderela na veia, classe média. Mas vamos lá. Né? Nesse contexto, e aí tem de um lado o quê? Classe média, sistema político, colou na Lava Jato, porque queria se defender, falou assim, opa, vamos lá que eu tenho que parar com essa história aqui, senão você pega também. Todo mundo convergiu. Né? E nessa convergência, segundo movimento que vai gerando as divergências. Ou seja, quem estava dentro começa a pular fora porque começou a ser afetado. E qual é o segundo ponto de tensão e divergência? Vou ressaltar aqui que é o segundo ato da nossa tragédia. O primeiro ato da nossa tragédia é o golpe parlamentar 16. O segundo ato da nossa tragédia, né, é o efeito Temer, Joesley, Aécio. A partir dali, né, o Temer que falou assim, rapaz, pode tocar fogo, vai aos pouquinhos, que eu garanto que você vai receber o seguro. Mas aí quem garantiu estava com o rabo preso. Né? Por quê? Porque recebeu o dinheiro do dono do circo para garantir. As malinhas lá do assessor, cheio das malinhas do dinheiro, correndo naquela cena. E o outro também estava no consórcio, que falou assim, qualquer coisa a gente mata o primo. Né? Todo mundo dentro. Quando aquilo estourou, né? Aí o pessoal, assim, incrédulo, uma parte da classe média, uma parte da imprensa falou, não é possível. Né? O PSDB também está nisso. Eu fico me perguntando se é cinismo, oportunismo ou burrice mesmo. Né? E aí o que aconteceu? O cara que dava fiança agora parou, então eu não vou poder queimar o circo? Eu não vou poder continuar nas reformas? Aí os defensores da democracia do Estado de Direito, que ainda não era o Merval, mas aí foi Estadão e Folha de São Paulo, Marcos Lisboa começou a... Pegue o texto do Marcos Lisboa da época, tá? A Lava Jato está exagerando. A Lava Jato está quebrando as regras. O que o Merval está fazendo agora? Né? Ou seja, tem Merval 1, 2, 3, tem Merval 50, cara de pau.
Só que o Merval foi o último, porque o Merval vai ser o Rubinho Barrichello da 50ª temporada. Tem os Rubinho Barrichello que vão sair em primeiro pelo oportunismo. Aí, esse pessoal, uma parte da elite da grana de São Paulo, a parte do Rio não, a parte da grana de São Paulo, empresarial, finanças, o pessoal do agro, falou assim, para com isso, vamos... A Lava Jato está exagerando. A Lava Jato está exagerando. Né? Até o Marcos Lisboa, o defensor contra a corrupção, falou assim, vai parar as reformas. Imagine, isso tudo era pela corrupção, tá, pessoal? É para rir, para não chorar. Tá? Mas até aí você vai dizer, Eduardo, o que os militares têm a ver com essa história? Para a gente chegar no livro dos Vilas Boas. Eu sei que tem todo um debate aqui, tá? Esse livro, por exemplo, do Piero Leiner, e outros, e aí o Manuel Domingos, a Ana Pinido, toda a discussão do que foi o partido militar. É evidente que os militares já estavam pé da vida com a Comissão da Verdade. É evidente que numa dissertação de mestrado do Major Denis, até lembrei agora, o Major Denis fez uma dissertação de mestrado na PUC-Rio, que ele vai fazer uma pesquisa de opinião com os militares que eram da MAN. Todos eles achavam que os militares eram pouco reconhecidos e que deveriam estar mais vamos dizer assim, na burocracia, na cena política, e eles seriam importantes para o país. É evidente, né, que foi crescendo, porque esses militares foram formados numa lógica que o maior inimigo do Brasil é o interno, e a esquerda que divide o país. E é evidente que a partir de 2000, Comissão da Verdade, corte de gastos militares em 13 e 14. Tá? É evidente que ali, muita gente ali dos militares já tinha uma ideia de que eles poderiam fazer o governante. Mas eu quero alertar, a minha hipótese é que, na verdade, o Vilas Boas e o alto comando, né, e o próprio Bolsonaro, mesmo Bolsonaro dizendo que ia ser presidente desde 2016, né, ele não teria condições se não tivesse acontecido o efeito Joesley Temer Aécio. Por quê? Porque naquele momento implodiu o sistema político. Aquelas viúvas do PSDB que acharam que o corrupto era só o PT falaram assim, mas até tu, Aécio. Tá? Ou seja, o sistema político, a credibilidade, vamos dizer assim, a legitimidade dos partidos, o sistema foi para o espaço. E o que é que isso implicou? A ideia é que é necessário um outsider. E o Bolsonaro se vendeu como esse outsider. Tá? E nessa configuração, né, o Vilas Boas e o Exército, e é bom lembrar que em novembro de 17, na maçonaria, o atual vice-presidente Bolsonaro já tinha balançado as armas quando falou da possibilidade de intervenção militar. E o Vilas Boas, no outro dia, foi o programa do Bial, né, e disse que, não, o Mourão é o bom soldado. Aquilo que ele estava dizendo no dia D não era intervenção, era eleição. Né? E não por acaso os militares entraram no projeto do Bolsonaro, porque não é um projeto do Bolsonaro, é um projeto dos militares e do Bolsonaro. Né? Eles são reflexo e espelho. O que muda não é o conteúdo, mas a forma. Porque não é o espelho exatamente igual. Porque enquanto um quer fazer uma mudança conservadora planejada, o outro quer fazer uma revolução conservadora de direita. E uma revolução pelas vias não democráticas. A diferença fundamental entre eles é a mesma, porque todos eles acreditam no marxismo cultural, todos eles falam do politicamente correto. O livro dos Vilas Boas deixou claro, e é um artigo que eu já tinha escrito em 2019, né? Está lá em texto de discussão do IE, que é Bolsonaro e os quartéis, a loucura com método. Né? Nesse sentido, o segundo evento marcante que vai destabilizar o Estado democrático é o Twitter do Vilas Boas. E por quê? Porque aí a instituição Exército balançou as armas. Né? Porque tem força e poder.
para o seu candidato. Né? E explicitou que é o seguinte, eu tutelo, e pronto. Quase ninguém reclamou à época. O Caro Merval não reclamou desse tipo de coisa à época. Um dos poucos que levantaram essa discussão foi o Celso de Mello. Né? E mesmo assim, que é a mesma coisa se você olhar o que aconteceu com o Moro quando liberou a gravação da Dilma de forma ilegal, porque inclusive fora do prazo, é uma reprimendazinha. Agora o Merval quer que se restabeleça o Estado de Direito, como se a gente esquecesse tudo que ele, né, apoiou no verão passado. Né? No verão passado. E a questão toda que se coloca é o seguinte, o Bolsonaro e o Exército, para se manter, precisam o tempo inteiro o quê? Balançar as armas. Porque o governo bolsonarista e o governo militar hoje, tá? Ele não tem nenhum tipo de projeto. O projeto dele é via mercado. Né? Guedes, liberalização, no meio da pandemia, no meio de uma crise econômica. Agora mesmo, para agradar o mercado, para agradar a de cima, está dizendo que vai voltar o auxílio. Mas como? Criando a PEC emergencial para reduzir o quê? Outros gastos na ponta. Então não fecha o balanço. Eu dou mais dinheiro aqui, mas eu tiro aqui. Então a economia não vai ativar. Aí nesse sentido todo mundo fica preocupado com o quê? Né? Com palhaço, com leão, né? Com os malabaristas, com os cachorrinhos adestrados, né? Os cachorrinhos adestrados não precisa... É explícito a analogia, né? Aquele que grita e depois segue o que o chefe manda, né? E qual é o problema desse ponto? A gente esquece de um elemento importante dessa análise o tempo inteiro. Quem manda na história? O dono do circo. O pessoal da grana. Tá? O pessoal da grana, e aqui é interessante, porque esse pessoal da grana, aqui, qual é o risco desse momento histórico? O pessoal da grana, porque tá com esse circo há muito tempo, esse circo foi herança da herança, esse circo foi construído por longas jornadas, com muita exploração, supostamente com muito esforço do seu trabalho, dos antepassados. E ele acha que ele controla todo o circo, ele acha que ele pode soltar o leão e depois prender o leão. Ele acha que ele pode botar fogo, né, e o seguro pagar. Ou seja, nesse momento, ele acha que ele pode, né, porque nesse momento é funcional o governo Bolsonaro Guedes para aumentar a lucratividade desse pessoal. Abre qualquer página do valor, aí o PIB vai cair 4% e os caras têm lucro positivo. E alguns setores aumentou o lucro no meio da pandemia das grandes empresas. Isso é um assinte. A questão toda é que o projeto desse pessoal me parece que é o seguinte, assim, olha, vamos recuperar a bilheteria, vamos tocar fogo no circo, vamos reconstruir o circo do jeito que eu quero. Ah, Eduardo, mas se eu não conseguir construir o circo? Ah, não, eu recebo dinheiro seguro e vou para Miami. Vou ficar fazendo o que aqui nessa terra? Né? Em terras tupiniquins? Eu não sou daqui, pô, eu sou da Itália, eu sou da Alemanha, eu sou da França, meus antepassados são de lá. Eu tenho um sangue europeu. Lá que é a coisa boa. Lá que tem as melhores coisas. Esse país não me merece. Né? Esse circo tá ficando man-baby. Deixa lá esse pessoal aí, essa pobreza, essas coisas aí. Deixa esse palhaço aí. Deixa esse pessoal brigando. Deixa esses manés aí todos juntos. Né? O que acontece é que essa reconstrução do circo, né? Da forma como está tentado ser estruturado desse andar de cima, ou não vai ter público, porque vai ser cobrada a taxa maior. 2, a chance de descobrirem que o dono do circo tocou fogo no circo. 3, a chance do leão resolver comer o dono do circo. Né? Mas observe, não é comer o dono do circo depois... Não é comer o dono do circo para depois controlar o circo, não. O leão pode comer o dono do circo e depois se queimar também. Por isso que não tem, nesse momento, capacidade de um golpe clássico como 64. Mas você vai dizer, Eduardo, não tem chance de alguma doideira? Tem. Qual doideira?
De uma quartelada maluca, um general desse sair mais para frente, não aceitar o resultado eleitoral né, colocar tanques, ou assim, mas não é organizado, não é consistente, não é uma instituição bonapartista atualmente. Eles não têm a mínima ideia. Basta ver o livro do Vilas Boas, que coloca no livro como anedota a história da Playboy vinda de helicóptero, que é equivalente ao cachorrinho do Cabral sendo levado de helicóptero. Bom, pelo menos o cachorrinho do Cabral era um ser vivo, lá era uma revista Playboy. Tá? Nesse contexto, né, eu vou ler aqui uma frase para a gente entender esse momento que a gente vive, porque, assim, novamente agora, o Merval 50, porque a que ponto chegamos? A cara de pau. E aqui eu vou ler para vocês, eu vou ler a frase, depois eu vou dizer quem disse essa frase, é assim, aspas, o fato de não estar confortável faz querer melhorar. Eu tenho uma preocupação grande com membros da minha família por terem muito conforto e facilidades. Nesse caso, a vontade de fazer e criar algo maior talvez não seja tão grande. Não acho a desvantagem a pessoa no Brasil querer fazer algo. O desconforto gera muita oportunidade. Né? Essa frase é emblemática porque isso foi dito recentemente no meio da pandemia. O desconforto gera muitas oportunidades e eu estou preocupado com meus filhos porque ele tem muitas facilidades e ele pode não saber andar sozinho. Aí você vai dizer, não, Eduardo, o cara se preocupa com a família, com os filhos. Ele não sabe qual é o futuro dos filhos. Pessoal, sabe quem disse essa frase no meio da pandemia, quando você tem milhares de pessoas morrendo, quando você tem mais de 50% da população ganhando menos per capita do que R$800, no máximo, tendo mais de 20 milhões de pessoas ganhando em torno de R$100, 20 milhões de pessoas, 2 portugueses, em torno de R$100 por dia, R$150 por dia. Mas a preocupação com os meus filhos, meu processo. Quem, pessoal? Né? Take, Merval 50. Quem? O homem mais rico do país, o Lehman. O dono do circo. O dono do circo. E o dono do circo que muitas vezes não aparece como principal responsável pelo circo. Né? Quer seja por alguns momentos de soltar o leão, colocar o leão, cobrar mais caro. E isso não aparece, o pior de tudo, não apenas na grande mídia, mas isso também não aparece nas análises do campo da esquerda. Vamos ter foco. O campo da esquerda, e acho que essa dificuldade de foco tem a ver de um elemento fundamental que uma parte da esquerda perdeu de vista. A luta de classe, ou a forma como a luta de classe se expressa no Brasil. Tá? Como a luta de classe se expressa no Brasil. É evidente, né, que pode perder o controle, é evidente que o dono do circo pode ser comido pelo leão. Né? Mas esse não é ainda o cenário tão visível assim. Mas o leão quer dizer que vai comer o dono do circo e mais, quer dizer que vai comer a plateia. Para quê? Para receber uma raçãozona mais gorda à noite, para receber um bifão do churrasco, né? Para receber aquele bifão do churrasco lá em Pequim, porque o Vilas Boas, inclusive, no livro, falou que uma coisa importante na China, que ele, depois de ficar muito tempo lá, que ele descobriu o quê? Que em Pequim dá para comer um bom churrasco. O leão está querendo mais bife. Né? Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Esse é o nosso 18 do Mário Tupiniquim. Obrigado vocês aí assistindo. Novamente, isso aqui é um canal do Estudo de Economia. O Diário da Crise é um programa dentro desse canal. Vou fazer de youtuber de novo. Marquem o sininho para se inscreverem no canal. Marque o dedinho, o like se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o que é produzido pelo canal do Instituto e nós seguimos a nossa função pública institucional, fazendo análise de conjuntura
mas uma análise de conjuntura que junta a estrutura, economia, política e poder. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Ainda na próxima semana, ainda gravado, mas eu estou doido para voltar com vocês para ao vivo, para responder perguntas, provocações e questões, que esse é o papel, e visões diferentes, que esse é o papel do Diário da Crise, no sentido do debate, dessa interlocução que eu faço com vocês. Hoje, inclusive, se vocês observarem, eu estou até mais tenso, eu estou até mais devagar, sem a pressão do ao vivo e da conversa de vocês. E é isso, pessoal. Boa noite, obrigado. Bom final de semana.